Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tensão que existe bem no coração da ciência. De um lado, a paixão pura pela descoberta, e do outro, a necessidade de ter resultados práticos. É uma dualidade que, no fundo, define não só como a ciência funciona, mas também como a sociedade enxerga tudo isso. Vamos nessa? E para começar, olha só que frase genial do físico Richard Feynman. A ciência é como o sexo, também tem algumas consequências práticas, mas não é por isso que a gente faz. Isso resume perfeitamente a ideia de que, na sua essência, a ciência é movida por uma coisa muito mais profunda do que a simples utilidade, a pura e simples curiosidade. Tem uma metáfora ótima para a gente entender essa busca. Imagina uma fogueira numa ilha totalmente escura. Quanto mais lenha a gente joga no fogo, maior fica o círculo de luz, certo? Só que, ao mesmo tempo, a fronteira com a escuridão também aumenta. Cada descoberta ilumina um pedacinho, mas ao mesmo tempo revela o tamanho gigantesco de tudo que a gente ainda não sabe. E essa busca sem fim pelo que ainda está no escuro que nos leva à primeira face da ciência, a paixão pelo desconhecido. Essa curiosidade que vira o motor por trás de cada grande descoberta. Então, o que será que move essa paixão toda? Bom, é a vontade de seguir aquele conselho de Dante: não fostes feitos para viver como brutos, mas para buscar a virtude e o conhecimento. É a diversão de resolver um quebra-cabeça enorme, a sensação de estar colocando uma pecinha no mosaico gigante do saber, e aquele sentimento de estar nos ombros de gigantes que vieram antes. No fim, é como dizia o professor Nicola Cabibo: por que a gente estudaria esse problema se não for para se divertir? Só que toda essa paixão esbarra numa realidade bem concreta, o que nos leva para a segunda face da ciência, a necessidade de resultados práticos. Afinal, pesquisa custa caro, né? E a sociedade, que é quem financia tudo isso, espera com toda razão ver algum retorno desse investimento. E essa história sobre o Michael Faraday é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Dizem que uma vez um ministro britânico perguntou para ele para que serviam aqueles experimentos dele com eletromagnetismo. A resposta do Faraday foi genial. Olha, por enquanto eu não sei, mas é bem provável que no futuro o senhor crie um imposto sobre isso. Uma previsão incrível do valor prático que pode nascer da pesquisa mais básica. Então, aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, a paixão. Buscar conhecimento, resolver o quebra-cabeça, se divertir. Do outro, a utilidade. Criar um imposto, garantir o pão de cada dia, promover um conhecimento que seja útil. São duas motivações que vivem juntas no mesmo campo. E essa preocupação com a utilidade foi se tornando cada vez mais oficial com o tempo. Desde a criação da Royal Society, passando pela Sociedade Filosófica Americana do Benjamin Franklin, que já nasceu com o objetivo claro de promover o conhecimento útil, até a chamada Grande Ciência, que surgiu na Segunda Guerra Mundial, a ideia de que a ciência tem que servir para alguma coisa prática foi ficando cada vez mais forte. E essa longa história nos trouxe a um paradoxo bem maluco dos dias de hoje. A nossa sociedade nunca dependeu tanto da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a desconfiança na ciência, que é a mãe dessa tecnologia, parece estar crescendo. É só parar para pensar. O smartphone que a gente carrega no bolso hoje tem a mesma capacidade de cálculo que um supercomputador de 25 anos atrás. É surreal. A gente vive mergulhado nos frutos da ciência mais avançada todos os dias. Então, fica a grande pergunta, né? Se a nossa vida é tão integrada com a tecnologia, por que a confiança na ciência parece estar diminuindo? E essa desconfiança aparece de várias formas, muitas vezes junto com o consumo de tecnologia sem limites. A gente vê a volta da astrologia, a crença na homeopatia, os movimentos anti-vacina e vários negacionismos, como os da Xylella, que é uma bactéria que ataca plantações, ou até da própria Covid. Vendo esses exemplos, é fundamental a gente tentar entender de onde vem essa desconfiança toda. O que será que causa essa desconexão entre a ciência e uma sociedade que depende tanto dela? Olha, parte da resposta pode estar na própria comunidade científica. Às vezes, passa uma imagem de arrogância, sabe? Ou então, quando a ciência é apresentada como uma verdade absoluta e não como um processo de descoberta. Exigir confiança cega em vez de mostrar as evidências. E uma comunicação ruim que faz a ciência parecer uma mágica. Tudo isso pode afastar as pessoas e gerar ceticismo. E a história nos dá um alerta bem sério sobre isso. Pensa no Império Romano. Eles usaram e preservaram a tecnologia que herdaram dos gregos, mas o espírito da investigação científica, a busca pelo conhecimento só por curiosidade, isso se perdeu. A lição é que só preservar a tecnologia não adianta se a cultura científica que a criou morre.
E esse alerta da história nos traz ao ponto mais importante desta análise. A ciência precisa ser defendida por algo que vai muito além da sua utilidade. No fundo, ela é uma cultura que precisa ser defendida. Então, o argumento principal é este. A ciência tem que ser defendida não só pelas coisas práticas que ela nos dá, mas pelo seu valor cultural, que é fundamental. E essa ideia foi resumida de um jeito brilhante em uma única frase. A resposta do físico Robert Wilson para um senador americano que perguntou qual era a utilidade militar de um acelerador de partículas é perfeita. Ele disse que o acelerador não tem nada a ver com defender nosso país, a não ser pelo fato de que ele o torna um país que vale a pena defender. E aqui a gente chega na definição final, a ciência como cultura. Assim como a pintura, a escultura e a poesia, a ciência é uma das maiores expressões da curiosidade e da criatividade humana. É algo que enriquece a sociedade num nível muito profundo. Claro, comunicar isso não é fácil. Explicar ciência pura às vezes parece que é como tentar traduzir uma poesia chinesa. Boa parte da beleza se perde para quem não conhece a língua original, que nesse caso é a matemática. Mas a questão é, mesmo com essa dificuldade, é possível transmitir a beleza e o significado. É um desafio que a gente precisa encarar. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. A ciência ajuda a defender nossa sociedade de 1000 jeitos práticos, isso é fato. Mas o que, na própria ciência, faz com que ela mereça ser defendida por nós? Talvez a resposta não esteja no que ela faz, mas no que ela representa para a cultura humana.